Jornalismo de verdade. Falando do Zé Trovão, da política. Zé Trovão, o Zé Trovão, hoje, um dos maiores aliados do Jair Bolsonaro, ele resolveu participar de um podcast. Inclusive está suspenso o Zé Trovão. Ele é tão aliado do Bolsonaro que ele participou do motim, aquele motim que fizeram na volta do recesso parlamentar. Eles tomaram conta da mesa da Câmara, da mesa do presidente, falaram: só vai passar qualquer pauta aqui se antes passar a anistia, que não foi jamais votada. Enfim, eles não conseguiram, mas tentaram chantagear, e ele participou desse motim, está suspenso por isso. Daí você vê o quanto ele é Bolsonaro raiz. Mas ele hoje, ontem, está repercutindo hoje, né? Falou num podcast que Bolsonaro é covarde. Foi isso que ele falou, Ricardo Noblar? Vem cá, antes de esclarecer se foi isso que ele falou, ele é deputado por Santa Catarina, não? Santa Catarina. PL de Santa Catarina. Antes de falar, vamos criar um pouquinho de suspense. Vamos primeiro colocar, vamos primeiro pôr no ar o vídeo. Claro. O Zé Trovão, aquele que usa chapéu de palha, uma marca dele e tudo. O Zé Trovão desmente peremptoriamente, com a maior ênfase, que tenha chamado o Bolsonaro de covarde. Ele disse que não fez isso de jeito nenhum, vai provar mostrando o vídeo original, só que ele não mostra, pelo menos nesse vídeo que ele fez, desmentindo, ele não mostra. Mas vamos ver o que é que ele disse primeiro e depois a gente mostra o que é que ele disse. Pessoal, deputado Zé Trovão por cá, eu tenho que vir aqui para mais uma vez reafirmar o meu compromisso e a minha lealdade ao presidente Bolsonaro. Uma fala tirada de contexto, onde eu falo que o silêncio do presidente Bolsonaro foi um silêncio covarde, colocaram como se eu estivesse chamando o presidente Bolsonaro de covarde. Mas eu gostaria que você acompanhasse o vídeo a seguir para você ver o que eu falei na íntegra, a pergunta do repórter e a minha resposta. Além disso, a gente tem que entender e compreender o que foi falado, porque logo depois que eu falo do presidente Bolsonaro, que eu falo do silêncio dele, eu falo exatamente quem é o Bolsonaro, elogio o Bolsonaro, ataco o sistema e mostro a verdade. Então, para que todos vocês que estão assistindo nesse momento esse vídeo saibam, aqui não tem ninguém que rói a corda, morde a fronha ou recua. Eu sempre tive posições claras e firmes. Não tenho político de estimação. Quando tenho que criticar, critico. Mas a verdade é uma só. Eu nunca chamei o meu presidente de covarde, nunca faria isso. Muito pelo contrário. É um dos homens mais honrados que não merecia estar passando pelo que está passando. Vem cá, ele nunca criticou o Bolsonaro, não? Você que se dá bem com ele, circula lá pelo Congresso. Você lembra de alguma vez ele criticando Bolsonaro? Você que é amigo criticando, você lembra de alguma crítica dele ao Bolsonaro? Assim, críticas muito leves. Eu sou amigo dele, amor. Você não vai me atingir com isso. Eu sou um jornalista profissional que precisa transitar. Você agora está respondendo a mim. Eu estou te criticando. Eu digo que você é amigo dele porque eu já vi você entrevistá-lo várias vezes. O que não quer dizer que você seja inimigo. Eu tenho uma liberdade para falar com muita gente que eu critico, inclusive. Até Guga, eu estou só te provocando. Eu sei, bonitão. O Bolsonaro me processou e ainda fala comigo. Olha que louco. Pois é. Não, você participou de 2 audiências, eu e Bolsonaro. Ele me processando e perdeu. Mas enfim. Tá bom. Agora veja. Então ele desmente que ele chamou. Ele desmente, hein? Eu cheguei a congelar aí, não? Eu congelei, a imagem congelou? Congelou um pouquinho. Voltou ao normal agora. Voltou ao normal. Voltou. Eu acho que você ficou muito desgostoso com a observação que eu fiz, que você é amigo de Zé Trovão. Então vou retificar. Acho que é um elogio. Vou retificar. Mostra o quanto eu sou. Muito bem. Mas enfim, o Zé Trovão, que está aí dizendo que a fala dele foi tirada de contexto, que ele jamais chamou o Bolsonaro de covarde, que pelo contrário, ele é muito ligado ao Bolsonaro, etc e tal. Esse é o desmentido dele diante do que disse e que começou. Agora vamos ao original. O que ele falou
num O podcast vídeo ao que ele ser tá entrevistado, ao ser entrevistado por um jornalista. Bota aí, Alice. O silêncio do Bolsonaro no momento em que ele perdeu a eleição de 22 não foi prejudicial? Covarde. Covarde, não podia ter feito aquilo porque hoje tem milhares de pessoas presas por conta daquilo. Eu não admiti aquilo que foi feito. Tinha que ter falado, perdi as eleições, seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições, vai pra casa. Dizendo assim, ó, pessoal, nós Porque, estamos deixando cara, o país na pandemia. Exatamente. Numa crescente absurda. Exatamente. Não foi certo. O presidente Bolsonaro errou. Aquilo ali, pra mim, não foi certo. Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ali, porque aquilo gerou o que nós não queríamos que gerasse. Prisão de pessoas inocentes. Hoje eu tenho que gastar o meu tempo político para brigar, de alguma maneira, para tentar tirar essas pessoas da cadeia. Aquilo não foi certo. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira. É isso? Quer dizer, Não dá pra Olha, chamamos o VAR está aí, todos acompanharam. Ele literalmente chamou o Bolsonaro de covarde. Inclusive, quando eu encontrar o Zé Trovão, eu vou perguntar se mais covarde ainda é quem depois volta atrás. Depois de chamar alguém de covarde, desmentir isso, não é uma covardia? Enfim, vou provocar o Zé Trovão em breve. Tá? Sobre isso. Pois Quem é, der, se ele só... aparecer na Câmara, né? Que ele está suspenso. Mas enfim, pois é, ele chamou. Mas enfim, o que ele quer dizer, em resumo, é o seguinte: olha, eu chamei o silêncio de Bolsonaro de covarde. Não foi o Bolsonaro, quer dizer, é o silêncio do Bolsonaro foi covarde. Foi um ato covarde. Mas covarde de quem? Do Bolsonaro. O silêncio foi dele. É isso que ele está dizendo. Claro que ele chamou o Bolsonaro de covarde. Ao dizer o silêncio de Bolsonaro foi covarde, ele está dizendo que o Bolsonaro, ao fazer silêncio, ao invés de simplesmente ir para casa, como ele mesmo sugere, esse silêncio é covarde. Ora, o silêncio não existe por si só. Pelo menos não nesse contexto que o Zé Trovão tá pondo. Não existe. Silêncio de quem? De Bolsonaro. E o que é que foi esse silêncio? Foi um silêncio covarde. Quer dizer, foi um silêncio fruto da covardia de Bolsonaro, pelo menos em relação àquilo. E o que é que os outros vão diz que fez? Aí, por conta desse silêncio covarde de Bolsonaro, porque ele não se dirigiu a um silêncio de ninguém, ele se referiu ao silêncio de Bolsonaro. Por conta do silêncio covarde de Bolsonaro, pessoas inocentes, segundo o senhor Zé Trovão, foram presas e estão presas até hoje. Quem são essas pessoas inocentes? As pessoas que, acampadas em Brasília, no domingo 8 de janeiro de 2023, com uma semana já de Lula empossado na presidência, essas pessoas saíram do acampamento, que era ali na porta do quartel-general do Exército, e elas estavam ali por orientação do Bolsonaro, que não deixou que os militares as retirassem dali, porque porta de quartel de exército não é lugar para acampamento de ninguém, As pessoas saíram dali, naquele domingo, 8 de janeiro de 2023, foram para a Praça dos Três Poderes, numa caminhada escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal, que dizia que estava tudo sob controle. E ali, na Praça dos Três Poderes, esses milhares de acampados invadiram e depredaram o prédio do Palácio do Planalto. Não satisfeitos, invadiram e depredaram o prédio do Congresso. E, em seguida, o prédio do Supremo Tribunal Federal. Como é que essas pessoas são inocentes?
Elas fizeram isso por quê? Só para dar adeus a Lula? Só para se despedirem de Brasília e voltarem aos seus lares? Ou pelo menos parte dessas pessoas sabia que estava ali participando de um movimento que, quem Grande sabe, claro, Eles vieram a Brasília já sabendo. Vieram a Brasília para com a tal da isso. festa da Selma, que era um codinome do golpe, e todo mundo que veio de ônibus a Brasília, e um monte de empresário pagando para trazer gente, sabendo que era a tentativa de corromper a democracia e de dar golpe. Todo mundo sabia, uma minoria não sabia, a maioria sabia que estava ali. a minoria poderia até dizer, não, eu estava passeando, aproveitando o domingo em Brasília, saí de Campinas, em São Paulo, ou de Uberaba, em Minas Gerais, aí resolvi passar o domingo em Brasília, conhecer Brasília, passear, ver os monumentos. Uma minoria pode ter se comportado assim. Só que na hora que o pau quebrou, ninguém ali era inocente. Opa, eu vou participar disso. Eu vim a passeio. Então eu não vou participar disso. Eu não vim para depredar nada. E depredar para quê? Ora, passaram tanto tempo desde a derrota do Bolsonaro, pedindo a intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito. O percentual de inocentes que participou desse ataque aos prédios públicos do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal, estava careca de saber que era a última tentativa, talvez, de derrubar o Lula. Eles acreditavam tanto nisso que eles se gravaram, falando, conseguiram. E se filmavam, faziam vídeo. Eles falaram que deram um golpe. Eles se gravaram dizendo, demos um golpe. Tem um que fala, estou aqui pelo futuro dos meus filhos, conseguimos. Conseguimos o quê? Outros dizem, literalmente, que deram um golpe. Perdeu o Mané, né? Escreveram no STF, perdeu o Mané por quê? A Débora do Batum sabia. Todos sabiam. É uma minoria, realmente uma minoria ínfima. Se você Tem pegar argumentos que eles provam produziram isso. o vídeo porque eles acharam que tinham conseguido. E aí daí você está se filmando. Se eles achassem que só estavam depredando, eles não iam produzir provas contra si. Seria muito estúpido. Apesar deles serem estúpidos, eles não seriam tanto. Então eles acharam que tinham dado um golpe e se gravaram comemorando. Acharam que tinham vencido. O que era que eles tinham conquistado ali? Por que eles se filmaram? Porque eles deram um golpe. Simples. Acharam, mas não deram. E aí são esses que são tratados pelo senhor Zé Trovão, deputado federal por Santa Catarina, me corrija se eu estiver errado, Guga. São essas pessoas inocentes entre aspas, que estavam ali só a passeio, que ele hoje dedica parte da vida dele, o Zé Trovão, a defendê-las. Ora, quando essas pessoas foram presas, no dia seguinte, porque o Exército não permitiu que fossem presas no mesmo dia, nesse mesmo dia, 8 de janeiro, só no dia 9 essas pessoas foram presas. Essas pessoas foram presas, depois de identificadas e tudo, o Supremo Tribunal Federal ofereceu a elas uma oportunidade de, mesmo tendo participado de uma tentativa de golpe, Jornalismo de verdade.